Olá, senhores. Vamos aí, então para a nossa questão 115, prova azul desse Enem 2021. Olha só. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, ou seja, em menor intervalo de tempo. E com isso, a economia de gás. A economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade de cada material, da sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura Dzinho do nosso material, sendo dada pela equação ΔQ igual a ΔT sobre ΔTzinho é igual a KA ΔT sobre Dzinho. Então, olha só. Aqui, lembre-se que esse variação de quantidade de calor sobre variação de tempo é o que nós chamamos de fluxo de calor, né? É o que ele está fornecendo aí, ó, fluxo de calor. É a quantidade de carga ou a variação da quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Tudo isso é igual a constante, a condutividade térmica, né? Que depende do material que nós estamos trabalhando, da área da placa ali, fundo da panela que estaria em contato com a chama, por exemplo, no fogão, da variação de temperatura ΔT e dividido tudo pelo Dzinho, que representa para nós a espessura da nossa panela. Aí ele fala o seguinte: em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por, e aí ele dá uma nova equação, onde parece uma razão ali, Dzinho, que é a espessura sobre a condutividade de cada um dos materiais. Em que Dzinho são as espessuras dos materiais, K, as condutividades de cada um deles. Os materiais mais comuns no mercado são para panelas são o alumínio, que ele dá o K para você aí, em watt por metro Kelvin, o ferro, que é igual a 8 watt por metro Kelvin, o aço, que ele dá o valor 5 watt por metro Kelvin, e o cobre, que ele fala que vem combinado com o aço, ou seja, uma panela com dois metais, dois materiais diferentes aí, com 40 watts por metro Kelvin. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio, e uma composta por meia espessura de cobre e meia espessura de aço. Todas com a mesma espessura total com a mesma área de fundo. A ordem crescente aqui, o Enem babou na pergunta, né? Mas eu acredito que tenha sido falha na hora da pergunta aí de colocar o crescente apenas, muito provavelmente, né? Ele queria falar a ordem da mais econômica para a menos econômica. Vamos esquecer a ordem crescente, porque ela não aparece para nós na alternativa, tá? Mesmo que fosse em ordem crescente, ela não aparece. Então, ele quer da mais econômica para a menos econômica, em outras palavras, a ordem decrescente dessas panelas, né? Lembra? Ele quer o alimento cozido de forma mais rápida, onde o cozimento vai ser no menor intervalo de tempo. Então eu preciso descobrir aqui, ó, aonde que eu vou ter aqui nesse fluxo de calor o maior fluxo de calor, para que isso daqui ocorra no menor intervalo de tempo, já que essas duas grandezas, fluxo de calor e intervalo de tempo, são grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, senhor, nós vamos ter que calcular, né, esse fluxo de calor para cada uma dessas panelas, começando pela primeira, que ele fornece lá, que é de alumínio. Ó, vou colocar aqui esse fluxo de calor da nossa panela de alumínio. Vai ser a variação da quantidade de calor pelo intervalo de tempo, mas vai ser principalmente o K, que do alumínio ele deu valendo 20, vezes a área da panela, vezes a variação de temperatura que ela sofre, e tudo isso dividido pela espessura, que eu vou chamar de Dzinho, certo? Acabamos de encontrar o fluxo de calor para a nossa panela de alumínio. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo, com a mesma equação, para o fluxo de calor da nossa panela de ferro. Vai ser a variação da quantidade de calor pelo intervalo de tempo, porém nós não temos essas informações, né? O que nós conhecemos é a condutividade térmica do ferro, que é de 8 watts por metro Kelvin. Tudo isso vezes a área, que é a mesma da outra panela, vezes a variação de temperatura, é a mesma variação de temperatura, e tudo isso dividido pela espessura, que ele garantiu para nós no final, ó, todas com mesma espessura total. Então a espessura também vale Dzinho. Percebam que aqui o fluxo de calor na panela de ferro ele é menor que o fluxo de calor na panela de alumínio. Então, no alumínio, quando tem um valor maior, significa que o calor flui melhor ali, mais rápido, e esse cozimento ocorre no menor intervalo de tempo. Agora, para nós trabalharmos esse fluxo com a panela formada por dois materiais diferentes, esse fluxo de calor, repito, que é a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo, ela é calculada quando você tem dois materiais por essa fórmula que ele forneceu aqui, ó, a área vezes a variação de temperatura, tudo isso dividido por
D1 sobre K1, que seria a espessura da primeira panela, do primeiro material, dividido pela sua condutividade térmica, mais D2 sobre K2, que é a espessura do segundo material que essa panela é feita, né? Dividido pela condutividade térmica desse material. Aqui, moçadinha, nós vamos poder falar, então, que o fluxo dessa panela, eu vou colocar fluxo 2, porque são dois materiais diferentes, tá? Seria a variação da quantidade de calor pelo intervalo de tempo, vai ser a área A, que é a mesma para todos. A variação de temperatura, ΔT, que é a mesma para todos. Tudo isso dividido pela espessura. A espessura total nós chamamos de Dzinho nos outros dois, lembra? Como ali a gente vai dividir metade para o material, metade para o outro material, então a gente pode falar que a espessura da primeira é Dzinho sobre 2, dividido pelo K da primeira, que é o aço, que vale 5 watts por metro Kelvin. Agora, mais o D2, que é a espessura da outro material, que também teria que ser D2, né, já que é metade de metade de cada material, e dividido pela condutividade do cobre, que vale 40 watts por metro. Agora, ó, 40 watts por metro Kelvin, né? Aqui a gente vai ter que tirar o mínimo entre eles, né? E a gente poderia colocar isso como A vezes delta Tzão, dividido por D sobre 2 sobre 5, senhores, vai ficar D sobre 10, mais D sobre 2 sobre 40 vai ficar D sobre 80 para nós, né? Portanto, nós vamos chegar aqui esse segundo fluxo, né? O fluxo, na verdade, gerado por dois materiais diferentes. Ele vai, tirando o mínimo lá de baixo, ó, vai ficar A vezes delta Tzão. Tirando o mínimo entre 10 e 80, ele vai dar 80. 80 por 10 dá 8 vezes Dzinho. Isso daqui dá 8 Dzinho. Mais 80 por 80 dá 1. Isso aqui, portanto, dá 1 Dzinho apenas para nós, certo? E aí agora, ó, propriedade matemática, eu mantenho o que está em cima, que é o A vezes o ΔT. Nós vamos inverter a fração de baixo e passar multiplicando. Vai ficar 80 sobre 9 Dzinho. E agora, moçadinha, é fazer continha, né? 80 dividido por 9 dá quase 9, né? A gente vai chegar aqui, esse fluxo de calor vai ter que ser com 8,88, vamos colocar aqui 8,9 aproximadamente, razão ΔT sobre Dzinho para nós. Percebam agora que com essa relação, fluxo de calor, né? Quem tem maior fluxo de calor vai fazer, obviamente, menos intervalo de tempo, menor intervalo de tempo. Então, a gente percebe, indo da maior para menor, que o fluxo que ocorre na panela de alumínio é maior do que o fluxo de calor que acontece na panela com dois materiais distintos, que, por sua vez, é maior que o fluxo de calor que acontece no ferro. Foi um pouquinho menor do que os outros dois, mas é isso que aconteceu. Portanto, a melhor alternativa para nós, alumínio, mistura dos dois materiais, cobre, aço e ferro, isso dá para nós a alternativa B de nádegas. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos. Até a próxima.